Vamos agora para o Momento Saúde. Você sente dores nos joelhos? Em algum momento teve dificuldade para se movimentar? Sentiu ali uma coisa esquisita? Então fique de olho na nossa entrevista com o Dr. Marcos Cortellazzo, que é médico ortopedista especialista em joelho. Seja muito bem-vindo, doutor. Dor no joelho independe da idade, hein? É verdade. Tem gente que corre. Em todos os públicos. Tem gente que faz atividade física errada. Tem gente que já tem uma certa idade, mas é muito comum dores nos joelhos. Com certeza. Eu estava aqui aguardando um pouquinho para entrar e a gente já estava batendo papo com um monte de gente aí que já estava com dor no joelho, mostrando, sente falando de alguma coisa. Exatamente. Sente outra e tal. Nem sempre é artrose. Não. Pode ser A gente tem várias possibilidades de dor no joelho, né? Na realidade, a artrose é um segmento específico, né, das doenças degenerativas do joelho. Tá? E aí a artrose, sim, via de regra, tem a ver com a idade avançada? Não necessariamente. Ah, é? Tá? Existem dois tipos de artrose, basicamente. Aquela artrose que a gente considera primária, que é a artrose relacionada, sim, à idade. E existe a artrose secundária, que é a artrose, muitas vezes, do indivíduo mais jovem, relacionada a um trauma prévio, a uma atividade repetitiva que tenha lesionado a cartilagem articular, como os jogadores de futebol, os corredores, que fazem isso de uma forma profissional. Né? Então você tem um uso excessivo da articulação, levando ao desgaste. Exatamente. E trauma prévio seria o quê, doutor? Desculpa podem ser fraturas, lesões ligamentares. Recentemente a gente viu aí na Copa jogadores se machucando. Né? Isso lesiona a articulação, quebra o equilíbrio que existe e você vai começar um processo degenerativo. E é uma articulação muito sofisticada. Exatamente, né? Complexa, né? E se nós pensarmos o que diferencia os homens de outros animais é ficarmos em pé, né? Então nós dependemos da nossa musculatura, das nossas articulações de carga. Tá. Né? Ah lá, uma articulação uma ilustração normal. Isso. Aqui a gente vê a degeneração da cartilagem assinalada no slide aí, né? Onde é exatamente isso que vai acontecendo. Você vai tendo uma degradação desse tecido. Fica frágil. Fica. Agora, e é desgasta, demais, né? literalmente. Né? A gente olha assim, é demais da conta, né? O corpo humano. É complexa, muito bem feita, né? Muito bem feita, a movimentação do joelho é uma movimentação complexa, por isso favorece a instabilidades, a lesões. Né? Tá. Vamos aos mitos e verdades? Vamos, com certeza. Doutor Marcos, é mito ou verdade que artrite e artrose são a mesma coisa? É mito. Né? A artrite, ela é uma inflamação articular. Então você pode ter uma inflamação em diferentes situações. Um trauma, uma torção, uma atividade esportiva que exigiu demais. Tratou, passou. Né? Exato. Tá. A artrose já é a degeneração da cartilagem. Então é um processo degenerativo. Então é mais complexo. Exato. E, na maioria das vezes, irreversível. Tá? Não existe regeneração de cartilagem por vias normais. E aí como é que faz? Vai depender muito do quadro e da gravidade, né? Quando a gente fala de artrose, muita gente põe todo mundo num pacote, né? Isso. É como você ter o hipertenso, o diabético, né? Tem o hipertenso que toma uma medicação, controla bem. Tem o diabético que controla com uma medicação. Tem outros que tomam insulina. A artrose tem graduações. Então, dependendo da graduação, você vai ter um tratamento específico. Medicamentoso, cirúrgico? Isso. A gente costuma dividir a artrose em basicamente 2 grupos de tratamento, tá? Isso é uma coisa que a gente aborda muito em consultório, né? Existe o tratamento clínico para controle da doença, né? Medicação, fisioterapia, né? Infiltrações, hoje que se fala muito de ácido hialurônico, para quê? Para manter uma homeostase, um equilíbrio dessa articulação. Né? São formas de você melhorar o quadro clínico. E existe o tratamento cirúrgico, nos casos graves. E aí usa prótese? Isso. Eu até trouxe, nós vamos falar um pouquinho disso, né? Aqui uma articulação normal, né? Vou pegar aqui, só um exemplo, é uma maquete, né? Que ilustra bem os componentes do joelho. Quer que eu segure? Quer que eu faça alguma coisa? Aqui, tranquilo, tá? Isso aqui eu vou desmontar um pouquinho. Isso aqui é o que a gente tem numa articulação que foi submetida a uma artroplastia, né? Esse é um outro, vamos dizer, mito também. Muitas vezes quando se fala em prótese, tem pacientes que falam assim, mas como assim, eu vou cortar meu joelho? Não, você vai fazer a reparação das superfícies que foram lesionadas. Então, lembrando daquela imagem que a gente viu que está danificado. Isso, aqui, ó. Eu vou dar exatamente, tá? Olha aqui, ó. Aqui, ó. Tá? A Então, prótese é isso que está na mão do doutor. Isso aqui. Deixa eu ver. Tá? Ó.
Que material é esse? Tá? É Essa esse daí, material? não, esse aí é só uma maquete, né? Mas é exatamente isso que você está vendo, tá? Onde você tem um implante, né, que é metálico, uma superfície como se fosse um plástico, né, e um outro implante metálico, né? Isso aqui vai simular exatamente o que a gente tem, né? Tá? Então te permite devolver uma mobilidade normal a essa articulação. Tá? Eu acho que isso é uma coisa simples, mas que deixa bem claro e desmistifica um pouco o que é uma prótese. Didático, muito tá? didático. Vou deixar aqui. Na sequência, é mito ou verdade que o excesso de peso aumenta os sintomas da artrose? É verdade. Tá? Como é uma articulação de carga, ela vai depender do amortecimento, da proteção daquela cartilagem. Então, se eu tiver uma cartilagem ruim, como é que eu vou aumentar a carga sobre ela? Eu vou ter mais sintomas. Ainda mais. Tá? É mito ou verdade que quem tem artrose no joelho não pode fazer atividade física? Esse é um grande mito, né? É muito importante você adequar a atividade física, né? Acho que a atividade física é tão ou mais importante que uma boa alimentação, né? Nós fomos educados a vida inteira, tem que comer direitinho e tudo mais, a gente tem que fazer atividade física. A gente só tem que achar aquela que é adequada à nossa situação, né? É mito ou verdade que a artrose no joelho tem cura? Bom, controverso. Exatamente, tá? Eu diria assim, se a gente for assumir uma postura, é mito. Por quê? A degeneração da cartilagem é um processo irreversível. Então você tem tratamento, você não vai curar e aquela cartilagem retornar ao que ela era. A gente falou de prótese, a prótese é uma substituição numa situação extrema, né? Mas se não tomar cuidado, vai chegar uma hora que vai ter que trocar a prótese. Também, porque não adianta o indivíduo ser submetido a uma prótese, a uma artroplastia e não mudar hábitos de vida, né? Na maioria das vezes, por que ele chegou à artrose? Ou por causa da idade, ou idade e sobrepeso, né? Ou um trauma, tá? Onde a gente pode atuar? O único fator é no peso. Idade não tem como mudar marcha ré, infelizmente. Exatamente. Né? Então a margem é muito pequena. Exatamente. Ou a gente muda hábitos de vida, ou a gente vai sempre incorrer nos mesmos problemas. Tá. É mito ou verdade que todo caso de artrose no joelho é cirúrgico? Já vimos que não. Mito, né? A gente tem as artroses leves e moderadas com controle clínico através de medidas como fisioterapia, medicação e uma série de outras coisas. E o que é isso? E as artroses mais graves submetidas à cirurgia de prótese, tá? A gente trouxe aqui um vídeo para ilustrar o que a gente tem de mais moderno atualmente. Super tá? moderno. Aqui é uma imagem em tempo real de uma cirurgia que fizemos, né? Hoje a gente tem a possibilidade de fazer as cirurgias de prótese com auxílio de robótica. Então Quer dizer, preciso. O robô, exatamente, ele vai me ajudar, né? Não é ele, tem paciente meu doutor, mas eu não quero que o robô me opere, eu quero que o senhor me opere. Não, eu vou te operar, mas eu posso ter a possibilidade de usá-lo para melhorar minha precisão e ser menos invasivo. Então aqui é uma ilustração, acho que tem outras, pode seguir. Porque não tem como ser mais preciso que o robô, tá? E aí o milímetro vai fazer a diferença. Exato. Aqui é uma programação, né, mostrando como vai ficar a nossa prótese. Pode seguir, exatamente aquele modelinho que você viu aqui. De que material é feita a prótese? São ligas metálicas, né? E o implante intermediário, que é um plástico de alta densidade, é um polietileno que permite que não se tenha atrito. Tem peso ou é levezinho? Não, assim? É leve, é algo em torno de 200 gramas, quer dizer, não tem tanto. E aqui o planejamento final que ele mostrou. Então tudo planejadinho. Aqui, tá? Então planejado a gente tem uma precisão, a gente consegue calcular, mas só dá para fazer com robô? Não, é uma possibilidade a mais. A gente aqui quer mostrar a tecnologia, né? Em média, quanto tempo uma cirurgia? Em torno de 1h30, 2 horas, né? Muitas vezes a gente faz mais rápido, dependendo das dificuldades. Essa imagem é bem interessante, porque aqui ilustra, né, o nosso planejamento e depois o efeito final, né, como ficou, exatamente como a gente mostrou ali, tá? Então é um joelho com um implante. E a recuperação como é que é? Opera num dia, fica quanto tempo? Em média, 2 a 3 dias de internação. O paciente no dia seguinte ele já é colocado para andar, né? E ele ganhando mobilidade do joelho, ele recebe alta. Então hoje em torno de 48 a 72 horas de internação, o paciente vai para casa andando, né? E aí começa uma fisioterapia.
Mas pode, por exemplo, retomar as atividades normais como trabalhar, dirigir e tal, depois de quanto tempo? Em média em torno de um mês, né? Calma, né? Mas é uma recuperação, eu diria que tem muito mito também, né? Aquela coisa, vai operar, não vai ter dificuldade de andar? Não, a gente tem hoje muitos recursos para analgesia, para reabilitação, que permite uma boa recuperação e qualidade de vida, que é o foco. E como que é a cicatriz? Olha, é uma cicatriz em torno de 12 centímetros, longitudinal, né? Para que a gente possa fazer a abertura dos tecidos e implantar a prótese. Quer dizer, na minha opinião, é uma cirurgia complexa, mas... Sim. Mas é que traz qualidade de vida. Eu vejo você até falando de dignidade e tudo mais, né? Exato. É uma coisa fundamental. Hoje você vê muitos pacientes com aquele mito de que eu vou operar, não vai dar certo, não vou voltar a andar. Não, a gente quer trazer qualidade de vida. É uma cirurgia fácil? Não, tem toda uma preparação. Mas tem um monte de gente que poderia estar desfrutando disso e fica aí andando com limitação, evitando abrindo mão de viver. Lembrando que a cirurgia é uma alternativa, exato, né? Não a única. Exato. Podemos ir para as perguntas? Vamos sim. Então vamos lá. A primeira pergunta quem mandou foi a Maria Cristina. Eu ouvi dizer que é possível fazer infiltração de ácido hialurônico para melhorar a artrose no joelho. É verdade? Como que é essa infiltração? Então, a infiltração de ácido hialurônico é um procedimento que pode ser feito em consultório, com toda a antisepsia, os cuidados locais, uma preparação muito precisa para que não se tenha contaminação. E você pode fazer de 1 a 3 aplicações. Em geral, 3 aplicações seriadas, né? A gente tem preferência por fazer isso fracionado. Então, o paciente vai no consultório, você vai preparar o campo e injeta o ácido hialurônico. É uma coisa muito rápida. Seringuinha no joelho, tranquilo. Para que isso é utilizado? Isso que é muito importante. Não pode ter um uso indiscriminado. É para controle de sintomas de pacientes que têm uma artrose que não seja cirúrgica. Tá? E isso só funciona aliado a tudo aquilo que a gente conversou. Vai fazer uma reabilitação. É para aliviar a dor, não é tratamento. Exatamente. É alívio de sintomas e melhora de mobilidade. Eu não vou curar aquela cartilagem, aquela cartilagem não vai ficar nova de novo. Aí faço uma infiltração hoje. Vou lá, vou embora. A segunda depois de quanto tempo? Em geral a gente procura fazer semanalmente, né? Na semana seguinte e na outra. E espirrar passou, perdão. Então, em um mês a dor já diminui muito? Sim, em média após a terceira aplicação, quando se opta por 3, em torno de um mês após a última aplicação, a gente já tem melhora de sintomas. Sempre foi feita infiltração, a novidade é com ácido hialurônico? É que infiltração é o ato de colocar medicamento em uma articulação. Né? Aí abre para uma outra coisa. Né? Muita gente fala, mas jogador de futebol faz infiltração e lesionava e tal. Isso a gente está falando de um conhecimento de 30, 40 anos atrás, onde que se infiltrava era um anestésico, um corticoide, para diminuir sintomas e o indivíduo voltar a jogar. Às vezes você não tinha nem diagnóstico. Aqui a gente tem o diagnóstico, a gente vai fazer um tratamento coadjuvante para melhora de sintomas. E por que o ácido hialurônico? Porque é a substância biocompatível, né? O joelho tem essa substância e ela vai alterando a composição com o passar dos anos. Ele vai ficando mais fluido e menos lubrificante. Por isso que se fala muito, eu tenho água no joelho. Na verdade, você não tem água, seu líquido sinovial ele vai ficando mais fininho, menos viscoso e você suplementa para melhorar a mobilidade. Próxima pergunta do João. Eu já fui submetida a cirurgias no joelho. Isso aumenta a chance de eu ter artrose? Com certeza. Né? Aí entra naquele quadro que nós falamos no começo, que são as artroses secundárias. Né? Que é o trauma anterior. Muito frequente, os jogadores de futebol, 2, 3, 4 cirurgias, reconstrução ligamentar, lesão de menisco. Então isso macula a cartilagem muito lá cedo. Eu tenho garotos de 20, 19 anos que já começaram assim. Né? Quando chega aos 40, às vezes ele tem 3, 4 cirurgias de joelho. Então a gente já está falando de uma cartilagem degradada. Aí sim a gente tem uma chance aumentada. Jogador de futebol profissional ou de fim de semana? Também. Né? Tudo que é demais não funciona. Né? Se você usa excessivamente, vai ter um desgaste. Se você usa pontualmente, é aquele que vai lá, bate uma bolinha, depois só vai para a cervejinha e não faz nenhum condicionamento, aquilo lá é uma agressão aguda. Ele vai lá e acaba se machucando mais. Né? O meio caminho é o ideal. Mais uma pergunta da Samara. Existe idade ideal para a colocação de prótese de joelho? Ok. É muito comum, né? Principalmente no nosso meio brasileiro, tem aquele conceito assim, então mas prótese é o último caso, né? Vou colocar no último caso. Em geral, se tem assumido como uma idade média a partir de 60 anos, tá?
Mas isso é uma média. Por que que veio essa idade? Porque se pensava numa durabilidade de prótese de 15 anos. Então a expectativa de vida é 75, coloco uma prótese e vou até o fim da vida, tá? Duas coisas aí importantes, as pessoas estão vivendo muito mais, né? Então, eu acho que a gente tem que dar qualidade de vida no momento que você tem uma artrose grave e que você precisa cuidar. Então, se você tiver 55 e tem uma artrose grave, você não vai esperar até os 60 para depois você colocar... Exatamente, né? Se privando de ter uma vida normal, né? E piorando a tua condição física geral, porque aí você tem as síndromes metabólicas, os pacientes que acabam deixando de fazer atividade, vão engordando. Então, tem que ver o paciente de uma forma global. E usar o bom senso do paciente e do médico, exato, né? Em suma, a gente tem uma idade média, né? Normalmente são pacientes com uma idade em torno de 45, 50, daí em diante, mas na necessidade da prótese. Eu tenho uma paciente que eu coloquei a prótese nela com 92 anos. Todo mundo pode falar um absurdo. Ela, graças a Deus, viveu mais 11 anos. Então, quer dizer, para quem está sentindo dor, que né? fosse mais 1 ano, 2 anos, né? Então, eu acho que é uma coisa assim que é muito de caso a caso. Sim. A saúde pública cobre a prótese? Alguns serviços sim, né? Obviamente a gente tem uma dificuldade de porque as cirurgias, os implantes são caros, a rede pública não dá conta de tudo, né? E os planos de saúde? Também, eles cobrem, tá? E aí a gente tem um dado estatístico importante, né? Pela Organização Mundial de Saúde, 80% das pessoas acima de 65 anos têm artrose, tá? 80%, tá? E o Ministério da Saúde mostra nos últimos dados aí que 30 milhões de brasileiros têm artrose. Então, acho que a gente tem que começar a olhar mais para isso, né? E entender que a gente faz parte da estatística, né? Não é um número que não me diz respeito, né? E abordar isso de uma forma clara e não assim, ai doutor, não tem jeito, é ótimo, né? A artrose, eu estou condenado a morrer com isso. Não é por aí. A pergunta da Paula é a seguinte: é verdade que quem carregou peso durante a vida desenvolve artrose futuramente? Tem como prevenir? Olha, o peso, se for uma atividade física onde a pessoa sempre carregou muito peso ou fazia atividades de alto impacto, vamos dizer assim, com certeza ela tem mais chance de artrose. A prevenção é fazer um preparo físico, se for uma atividade onde você tem que carregar peso mesmo, de repente um trabalhador que aquilo exige dele, né? E tem o peso corporal também, né, que a gente tem que pensar, entendeu? Mais uma pergunta da Tatiane. Eu ia lá, faço corrida e de vez em quando sinto dores no joelho. Olha, dá para ouvir o barulhinho quando eu agacho. É normal? Pode ser sintomas de artrose? Então, o barulhinho no joelho, eu estava aqui aguardando para entrar e alguém já veio falar assim, doutor, meu joelho faz um barulhinho. Ouve aqui, tá? Quando eu corria, fazia isso, então. creque. Eu falei... É isso aí. O barulhinho no joelho, ou a crepitação, ela pode ser sinal de várias coisas, tá? Em geral, os joelhos com artrose, eles têm crepitação, eles têm limitação e têm dor. Mas nem todo barulhinho é nem artrose. todo barulhinho é sinal de artrose. Correr na esteira ou na rua ou em parque, num chão que não seja a esteira, faz alguma diferença? Olha, existem algumas esteiras que diminuem o impacto, tá? Mas em geral, a atividade de corrida é uma atividade de impacto. Aí tem gente que fala assim, então doutor, eu vou correr na areia. Eu ia falar. Né? Vou correr na areia. Não, vou correr na areia. Às vezes é até pior, porque na areia você vai ter um amortecimento, mas você vai ter irregularidade. Isso. Então você faz mecanismos torsionais que você pode machucar o joelho. E na areia o impacto muda muito, exatamente. né? Então você tem instabilidade. Né? Na realidade, as atividades de impacto, elas são mais propensas a desenvolver artrose. Aí o que eu sempre falo, você quer correr? Ótimo. Tem que fazer um preparo físico. Corrida é um esporte. Né? Então você tem que ter um condicionamento fortalecimento muscular, exatamente, né? Adequação de peso, sempre esse olhar, né? Adequação de peso e fortalecimento muscular. Mais uma pergunta. Vamos lá. Valesca, usar calçados com palmilha grossa ajuda a prevenir a artrose no joelho? Olha, tem um monte de trabalho mostrando que assim, o calçado em si, no que diz respeito a tênis, assim, não tem uma influência direta na prevenção. Óbvio que você vai fazer uma atividade de impacto, você tem que usar um tênis sapato adequado. Exatamente, um calçado adequado que te promova uma proteção e diminua o impacto. Mas isso não é uma relação assim direta. Né? Então a gente sempre fala, vai caminhar? Um tênis de caminhada. Vai correr? Um tênis de corrida.
né? Não adianta Adequado. misturar. O pessoal, eu faço caminhada de sandália, eu vou para o trabalho. De chinelo. Exatamente. Não vai funcionar. Às vezes eu vejo isso aí gente não é correndo legal. de chinelo. Agora, é verdade, só para encerrar, é verdade que é a articulação mais delicada do nosso corpo, o joelho? Porque ela é a mais complexa. Ela é de todas a que tem um grau de mobilidade maior. Então, assim, ela tem muito mais chance de você ter torções, instabilidades, uma articulação incongruente, uma circunferência. Tinha tudo para dar errado. Exato. É isso aí. Tinha tudo para dar errado, isso. mas deu certo, é o joelho da gente. Conversei com o Dr. Marcos Cortellazzo, que está no Instagram como dr.marcos com o _Cortellazzo com Z. dr.marcos _Cortellazzo. Muito obrigada. Obrigado a você. Muito obrigada pela atenção e oportunidade. por compartilhar conosco os seus conhecimentos. Foi um prazer. Até breve, doutor. Até, obrigado.